Pessoal, agora a gente vai falar sobre saúde. A gente fala de saúde odontológica, saúde do corpo, mas nós nos esquecemos que corpo são, a mente é sã. E quando a mente é sã, o corpo é são. E nós vamos conversar com ela, que é psicóloga e é especialista em mente sã. Doutora Sueli Moliterno, um prazer tê-la aqui em nosso programa. Eu agradeço a oportunidade de vocês me darem. Bom, eu sei que você está de passagem aqui em Maringá, o seu escritório, seu consultório é em São Paulo, mas a gente te roubou um pouquinho aqui para conversarmos sobre regressão. Pois não, eu estou à disposição. Bom, a regressão, eu sou leiga no assunto, mas eu sei que a regressão é uma das técnicas de psicologia. O que é regressão? A gente, quando fala em regressão, fica um pouquinho assustado. A gente que é leigo fica pensando, meu Deus, será que regressão é hipnose? O que é a regressão? Então, vamos pensar na psicologia como uma ciência que tem 150 anos apenas. E de lá para cá foram desenvolvidas 4 abordagens. O que é abordagem? É a forma de ver o ser humano. Então a gente teve a comportamental, a psicanálise freudiana, junguiana, o humanismo e agora, recentemente, há 40 anos, a transpessoal. A técnica regressiva, ela está inserida na abordagem transpessoal porque ela utiliza estados alterados de consciência, né? A gente não trabalha com a hipnose profunda, porque a hipnose profunda ela não funciona para todo mundo, só para 22% da população. Então, foi desenvolvida técnicas eficazes para as pessoas resistentes, que seriam os 78% da população. Então, essa técnica por indução, relaxamento e respiração é uma técnica de regressão dentro da abordagem transpessoal e funciona para 99% das pessoas, vamos dizer assim. Então, seria, na verdade, um tipo de hipnose, mas ela é diferente porque ela não é total, é isso? Exatamente, é um ato hipnótico, mas que propicia apenas 5% de inconsciência, não 100% de inconsciência. A pessoa fica consciente. Fica acordada, mas a porta do inconsciente fica aberta. Então, seria, vamos supor, 5% de inconsciência. Aí, depende do terapeuta estar treinado para fazer com que a pessoa acesse essas informações que estão no inconsciente e vá falando e trazendo essas informações e liberando essas emoções, entendeu? Então, não é a hipnose profunda, mas é um ato hipnótico, porque é um terapeuta que induz. Para que tipo de problemas é usada essa técnica? Frequentemente, o mais comum são os distúrbios de relacionamento interpessoal, seja familiar ou afetivo. Isso o maior número de pessoas nos procuram por conta disso. Até porque a gente trabalha muito os problemas afetivos, né? A regressão, ela te dá acesso a isso, né? Permite isso. As emoções. As mágoas, as dores, as culpas, medos, enfim. Então, o número 1 é por relacionamento interpessoal. O número 2 seriam por problemas psíquicos mesmo. Fobias, pânico, depressão, bipolaridade, toque... Enfim, ansiedade, obesidade, tem várias situações em que a regressão ajuda, porque ela acessa as emoções que deram origem àquele comportamento, entendeu? E aí, a acessão dessas emoções são liberadas na vivência e aí a pessoa consegue agir mais racionalmente, não mais sob efeito daquela emoção. Entendeu? É esse o objetivo. Porque antes a pessoa pode estar agindo sobre efeito daquela emoção inconscientemente, sem saber. Sem saber, exatamente. Então, esse é o objetivo. E o terceiro são as doenças psicossomáticas, que são sintomas que nós temos físicos, por exemplo, no meu caso, ranger de dentes. Eu tenho todo o meu problema de saúde está nos maxilares, né? Então, aqui está a minha zona de estresse. Se eu trato as emoções, eu evito o estresse e evito o problema de ranger de dentes, entendeu? Então, assim, é como se a alma entristece, ela manda uma mensagem para o cérebro recebe essa mensagem e
manda para o corpo, para as células do corpo. Então, você tem um sintoma físico, você pensa que é aquela doença, você vai curar aquela célula, vai pôr remédio ali, mas não é aí, tá lá dentro. Você está falando isso, me ocorreu sobre o estresse, fibromialgia. Fibromialgia, então, é um sofrimento atroz. E consegue ser tratado? Por emoções, exatamente. E a gente tem um resultado muito bom, sabe? Porque, vamos dizer, a gente não pode falar em resultado para não prometer nada para as pessoas, mas o que eu vejo no consultório, na prática, 85% de resultado. As pessoas conseguem atingir os objetivos com a regressão, né? Então, desde que o terapeuta seja bem treinado e a técnica seja eficaz. Tem que ter e o paciente também se entregue, né? Traumas e traumas. Não, isso são traumas, né? Porque, assim, por exemplo, um problema pessoal de relacionamento pode ter sido um trauma com outra relação que você teve antes. Que a pessoa se lembre, seja consciente Então, ou não. Você pode lembrar ou não. E aí, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta. Então, normalmente o que foi? Ou nasceu um irmãozinho e ela perdeu o trono, ou então o primeiro namorado traiu, ou trocou por outra menina. Enfim, o que acontece? Essa pessoa vai ter um medo de perder, medo de ser traída, medo de ser trocada. E ela pode ser ciumenta, possessiva nos relacionamentos, estragar bons relacionamentos por conta desse trauma anterior. Você entendeu? Então é muito interessante, porque o resultado é muito bom, né? Que a pessoa se libertando daquele medo, daquela perda, daquela traição, ela deixa de ter o medo. E aí ela fica mais segura, mais confiante, mais serena. O relacionamento flui melhor, né? Então, sentimentos que atrapalham a vida da pessoa. Às vezes a pessoa, olha que interessante, né? Às vezes ela sofre por ser ciumenta, sofre por ter determinados comportamentos, não quer ter mais, fala assim, como me libertar disso? Não precisa carregar esse comportamento para o resto da vida, ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não precisa. Não precisa. Com certeza, graças a Deus, a gente tem técnicas no mundo, tanto na medicina como na psicologia, na psiquiatria, que permitem a cura, né? E a gente tem que buscar encontrar e usufruir desse benefício, né? E olha, gente, não precisa ter medo, não é uma hipnose, você fica consciente durante a regressão. Durante a regressão fica consciente. Inclusive a gente trata crianças, né, de 4 anos até idosos, e até com facilidade mesmo. Crianças com que problema, por exemplo? Bom, por exemplo, crianças que a gente primeiro, com as crianças, a gente primeiro faz uma entrevista com os pais, para verificar se a criança não está manifestando o inconsciente dos pais. Por exemplo, a criança está com medo de ir para a escola, não quer ir para a escola, chora na porta da escola. Aí a gente na entrevista vê, o pai e a mãe teve esse problema lá atrás? Eles tiveram esse problema? Ah, o pai teve. Então, pode ser que o trauma que está no pai, no inconsciente do pai, esteja manifestando na criança. Aí a gente orienta que o pai faça primeiro o tratamento, porque provavelmente ele está com um acúmulo de emoções no inconsciente a ponto de manifestar na criança. Porque a criança é como uma folha de papel em branco, então ela recebe aquela energia, aquela carga emocional dos pais e manifesta sem saber. Às vezes nem é dela mesmo, entende? Nossa, gente, que bacana. Bom, então, para você que está nos assistindo agora, se você quiser passar por esse processo, tratar algum problema, me ocorreu agora déficit de atenção, que é muito comum entre as crianças. É tratado também? Déficit de atenção, na verdade, é um sintoma, é consequência. Alguma coisa anterior existe. Então, pode ser ansiedade, pode ser pressão, às vezes dos pais, cobrança excessiva, pode ser, muita coisa pode estar contribuindo para que ele perca o foco. Déficit de atenção nada mais é do que perda do foco. Então é a pessoa que está sempre dividida e pode ser por motivos de relacionamento, entendeu? Então é tratado também. É tratado também. Porque é consequência. Gente, que interessante, ó. Se você tem algum desses problemas, quer tratar algum sentimento, algum trauma, né, que te atrapalha, é só, então, marcar um horário com a doutora Sueli,
porque eu sei que a doutora Sueli volta a Maringá. Você está saindo de Maringá, está indo embora, mas você volta para cá, não é mesmo? Provavelmente dia 15 de junho, né? Se tudo der certo, no feriado de Corpus Christi, eu vou estar trabalhando aqui para aqueles que... tem já algumas pessoas que estão precisando e querendo. A gente tem que querer bastante, tá? Porque tem que ter uma entrega, né, gente? Então, a gente vai estar aqui para poder fazer isso, se Deus quiser. Isso, olha, então dia 15 de junho vocês já podem estar ligando para o telefone que está aí na sua tela, que a doutora retorna a Maringá, vem de São Paulo para fazer um retorno aqui em Maringá e, enfim, atender aos pedidos. Doutora Sueli, só uma última pergunta que o pessoal pode estar se fazendo em casa. Tem alguma contraindicação? A senhora falou que atende crianças, idosos. Qual é a contraindicação? Tem sim, as pessoas que já tiveram algum surto psicótico não devem fazer essa regressão, porque a gente não sabe, é uma caixinha, o inconsciente é uma caixinha de surpresa. Se essa pessoa já surtou alguma vez, ela pode ter, o que indica? Que ela tem um acúmulo muito grande de emoções negativas. Você não pode tirar de uma vez. Seria necessário muitas sessões de conversa para depois fazer uma regressão, enfim, e mesmo assim com toda a cautela. Gravidez, por quê? Porque a criança... ela vai sentir na hora da regressão os traumas da mãe, o sentimento negativo. Como ela é uma página em branco, como eu falei, essa vivência da mãe pode ficar impressa, né, no inconsciente da criança. Mas a gente, em casos extremos, a gente até atende, né? Eu já atendi, por exemplo, uma grávida que queria se jogar do 7º andar. E eu não ia... Então, assim, a gente escolhe o mal menor. Nesse momento foi feito a regressão e ela ficou bem, tudo, e ultrapassou aquela fase. E os casos de pressão alta que estejam associados à lesão cardíaca, porque durante a regressão a pressão sobe 3 pontos, porque existe o ato hipnótico, ele provoca uma constrição nos vasos sanguíneos. Essa constrição gera formigamento nos braços, nas pernas, às vezes o entupimento do nariz, um peso no corpo, nas pálpebras, é um efeito natural. Só que para quem é hipertenso e não tomou a medicação, está descontrolada, vai subir 3 pontos, então é melhor não. A não ser aqueles hipertensos que estão tomando remédio e que não têm lesão cardíaca, aí não tem risco nenhum. Então, gente, olha aí, dado o recado, doutora Sueli, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, espero que as pessoas realmente que estão necessitadas tenham a possibilidade, a chance de poder se submeter. Obrigada, doutora. E o telefone está aí na sua tela, que você possa também cuidar da sua mente. Afinal de contas, mente sã, corpo são.